sermos e o que fazermos, com quem nos relacionamos, o tipo da pessoa e o que fazermos, com quem relacionamos. Todos temos que encarar estes fatos, pois há pessoas que você simplesmente ama estar perto. E existem pessoas que são boas pessoas e você as ama. Mesmo assim, há algo com as pessoas que você simplesmente quase não consegue ficar por perto delas. Queremos falar de fatos. A razão disto é por causa da atmosfera que o indivíduo, ele mesmo ou ela mesma, cria. Sim. Acho que todos têm essa experiência aqui, né? Por quê? Você é um mini criador. Porque vocês são filhos e filhas de Deus. Não importa o quanto você está inclinado no pecado, vocês ainda são filhos e filhas de Deus. Porque vocês estão caídos, degenerados na sua alma e mente. Mas Deus é o seu Criador. E no seu estado de queda, você está perdido. A criação destruída de Deus, dominada pelo diabo. Isto é correto. Mas vocês ainda são filhos e filhas de Deus. Ele não deseja que nenhum de vocês pereça, mas que todos venham a se arrepender. E ele tem feito tudo que é possível. Somente Deus, Ele mesmo, pode fazer isto e dar oportunidades à sua criatura para aceitar e para ser o que Ele deseja ser, de volta ao seu estado correto novamente. Bom, você cria atmosfera por aquilo que você fala e com quem você se relaciona. Se eu estou sempre conversando com pessoas que não são pessoas, você pode amar a elas, mas que elas têm comportamentos pecaminosos, pessoas que têm uma natureza antagônica. Vocês sabem essa palavra, o que é antagônica, não sabe? Não? Contrária. Contrária. Você fala A, ele fala, não, é B, viu? É B, ó, é B. Ou você concorda com ele ou você arrebenta. Então você vai ter problema. Ou você conviver com uma pessoa e ela é uma pessoa que sempre tem um pé atrás para dar a palavra final. Ou você faz o jogo dela, ou não vai dar certo estar juntos. Então, cria-se uma atmosfera adversa, uma atmosfera pesada, uma atmosfera onde Deus não se faz presente. Se você entrar na atmosfera de um bêbado, você vai sentir que tem cachaça por perto. Se você entrar numa atmosfera de briga, você vê o diabo ali. Você entra numa atmosfera de discussão, então Deus não está presente. E você se conviver com uma pessoa que tem doutrina errada, ou ele te arrasta, ou você arrasta ele. Precisa ver o Espírito que está em você. Porque você
Se você chega na sua casa, dando exemplos, né? E você vai telefonar para uma pessoa que você sabe que ele vai te combater. E você espera que ele tenha um bom diálogo com você, ou ele vai te afrontar? Vai te afrontar. Então não crie nenhuma atmosfera, a não ser uma atmosfera que pesada e que Deus não se faz presente. Agora, vamos ver o que é atmosfera. Escute bem o que eu estou falando. Lembra-se do touro? Eu vou ler só o texto aqui rapidinho. E aquele touro vinha em minha direção, o mais furioso que ele podia, e não tive medo. Primeiro, o irmão Branham não teve medo. É um dos passos, é não ter medo. Eu não estava com mais medo do que eu teria do irmão Neville, que era o pastor da igreja dele. Assentado bem aqui. Apenas um puro amor santo no meu coração. O que isto fez? Isto criou uma atmosfera. E aquele touro correu diretamente para aquela atmosfera. E não mais de 10 pés, quer dizer, 3 metros, ele parou, escoiciou, ele olhou bem aqui, tão derrotado, com o olhar mais meigo na sua cara, e virou-se, saiu andando e deitou. Eu passei a uns 5 pés dele, 1,5 metros. O que foi isto? Quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma conta naquela hora. Então, um touro que era touro de tourada, de rodeio, que já tinha fama de ter matado umas pessoas. E o irmão Branham se vê num campo, só ele e o touro, sem sequer uma defesa, nem uma árvore tinha, nem uma cerca, nada. O touro viu ele entrou no território do touro, e o touro deu uma bufada e veio em cima dele. Ele disse, não tive nem um pouquinho de medo. Quando ele entrou na atmosfera que eu estava, ele tornou tão dócil e manso como nunca. Sabe o que a atmosfera faz? É isso que é a atmosfera. Ela cria ambiente para a cura divina, cria ambiente para salvar um perdido, cria ambiente para você ter direção, saber como resolver assuntos árduos e difíceis. Então cria possibilidade, cria atmosfera para resolver casos difíceis, cura, libertar as pessoas oprimidas, porque aquele touro perdeu toda a sua natureza raivosa, porque essa natureza estava na atmosfera que estava o profeta. Quando entrou naquela atmosfera, o touro se tornou manso. Depende do que falamos, depende o que falamos, com quem convivemos. Se nós gostamos de conviver com pessoas maledicentes, você vai ser um maledicente. Se você gosta de conviver com críticos, você se tornará um crítico. Não tem como, porque aquilo foi criado. Agora, estou dizendo isto porque nós respiramos uma palavra, porque usa-se hoje um termo chamado jargão. Jargão é um termo que as pessoas usam para qualquer acontecimento, ou tem um jargão que é assim, tal. Então usa-se sempre
as pessoas falar de uma maneira assim, sabe, como tradição. Eu estou esperando o arrebatamento. Às vezes está esperando o trem na estação errada, né? Nunca aquele trem irá passar por ali. Eu creio que eu vou no rápido, mas isso aí é apenas expressão. Porque ela não está vivendo à altura de uma pessoa que já foi transformada. Primeiro Deus transforma a natureza nossa. Natureza pecaminosa, selvagem, animalesca, agressiva, incrédula. Transforma em uma natureza piedosa, cheio de amor, cheio de graça, que perdoa, entendeu? Então, Deus transforma o homem interior, para depois ele transformar o homem exterior, o homem de fora. Se o de dentro não foi transformado, não espere que o de fora será. Tá? Não espere que o de fora será. Por isto, rápido é uma atmosfera que você crê e cria ao seu redor. Você não pensa no arrebatamento quando estou pregando sobre o tema, quando estou pregando a palavra. Quando estamos reunidos aqui, nós estamos dormindo, acordado, em nosso trabalho, em nossas atividades, aonde você estiver, aquela atmosfera está ao seu redor. E isto é uma pessoa que está arrebatada no Espírito do Senhor, que houve uma abundância no seu interior. Se nós pensamos que só por falar nós somos possuidores disso, estamos enganados. Isso é uma atmosfera que tem que estar ao nosso redor. Quando eu estou pregando sobre arrebatamento, sobre ressurreição, então tem uma atmosfera ao seu redor, criada de ressurreição, de arrebatamento. Se eu estivesse pregando e fosse fazer um culto de cura divina nesta manhã, eu ia levar a igreja a esta atmosfera. Porque o profeta fala, você é um criador de atmosfera. Tá? E a atmosfera muda o quadro quando mudou o touro. Tá? Então, arrebatamento não é uma coisa que apenas você, entendeu, fala e está garantindo aquilo. Isto é uma vida do dia a dia. Tá? Isso você vive em cada momento da sua vida e você vai se ajustando. Por mais que fosse difícil, por mais que fosse contraditória, a vida e os dias de Abraão, que saiu de Ur e caminhou 25 anos, lógico que no final da jornada, ele estava realmente sem mínima condição. Mas, ao redor de Abraão, tinha uma atmosfera de fé, que qualquer momento, qualquer hora, em qualquer circunstância da vida de Abraão, se você perguntasse, cadê o pai das nações? Cadê o filho que você ouviu lá em Ur, que você receberia? Ele diz, estou tão certo como o sol brilha nesse dia, que o filho me espere em algum lugar. Essa atmosfera andou ao redor de Abraão 25 anos. Até que um dia, Jeová foi aonde ele estava, para fazer uma mudança no seu corpo. Então você tem que viver nessa atmosfera, viver nesse espírito, porque as pessoas ficam tão, desculpa a expressão que veio agora aqui, não vou falar outra, porque
alienadas. Quer dizer, tão alheia à vida cristã. Então você chega aqui, a mensagem que Deus traz não produz nada. Porque o que você viveu durante a semana foi um desastre. Foi um fracasso. E depois chega aqui, quer que o Senhor conserte você num culto e você sai bonitinho daqui para chegar lá fora e criar outra atmosfera tenebrosa? Não resolve. A atmosfera que te cerca aqui neste ambiente tem que te cercar aonde você estiver. Estamos num tempo de rapto, de arrebatamento. Estamos num tempo de ressurreição. Olha o velho mundo acabado, olha a condição moral dos homens, olha a condição das igrejas poluídas de pecado, olha a condição da política e veja a condição da noiva do Senhor. Se ela está ou não está preparada para ir embora, você tem que viver isto. Agora o diabo não vai usar o vizinho lá do quarteirão seu, não. O diabo vai te cutucar bem de pertinho, sabe? O diabo vai cutucar bem de pertinho, sabe? Alguém assim que você tem até... O marido pode te cutucar, a sua mulher pode te cutucar. Porque o que é mais fácil? A sua mulher te convencer ou o vizinho te convencer? O vizinho, você manda ele plantar batata se ele quiser. E ponto final. Não estou comendo o teu feijão, até logo. Agora a sua mulher dorme com você, né? Seu marido dorme com você. Você respira o fôlego do outro. Vocês estão juntos. Essa é a pessoa que o diabo tomou a pessoa mais próxima de Adão para fazer o que ele fez. Ele vai tomar a pessoa mais próxima de você para te manietar. Ah, pastor, mas é minha mãe. Então, a tua mãe não morreu no Calvário. A tua mãe não te deu o Espírito Santo. Ah, pastor, é meu filho, mas seu filho não morreu por você. Pode ser que está te dando muita dor de cabeça. Pastor, é minha mulher, ela é tão dócil, mas para onde ela está te levando? Satanás transforma em anjo de luz. Então, esta vigilância, esta atmosfera tem que ser vigiada 24 horas. Principalmente no trânsito, né? Você encontra cada cavalo no trânsito, só falta um par de ferradura para ele e um freio na boca. E colocar uma cela nele espora. Que ele é um alienado de qualquer... da sociedade. Abre a boca, meu Deus do céu. Nós temos pessoas ainda na mensagem que fala com gíria. Toma vergonha, rapaz. Muda o seu vocabulário. Cara. Meu. Isso eu falava quando eu era lá do mundo velho. Tenha um tratamento respeitoso com o seu irmão. Tenha um tratamento respeitoso com a sua irmã. E você está criando atmosfera. Tá? Respeite. Deus exige respeito. Se tem um tempo que o Senhor Jesus está sendo apedrejado, é esse. Como aquele aleijadinho que apedrejou Davi. Que todo mundo apedreja essa mensagem. Todo mundo apedreja, fala um monte de asneiras em nome de alguma facção religiosa. Não se engane. O Senhor nosso Deus não se deixa escarnecer. Se você planta, você colhe. Não tem como. Por isso, mesmo, deixa eu dar uma ideia para você. Eu já preguei aqui uns tempos atrás sobre isso, vou trazer. Só uma lembrancinha para a gente ler a Bíblia. Veja bem. O Senhor Jesus, quando
Ou seja, quando eu falei de Jacó, quando Deus viu Jacó, ele não viu Jacó. Ele não viu Jacó. Se ele visse Jacó, Jacó estava perdido. Tá? Quando Pedro lá, ao redor daquela fogueira, disse: eu não conheço esse homem, nem sei quem ele é. Ah, mas a maneira que você fala está te denunciando que você é um deles. Aí começou a blasfemar. O Senhor não viu aquele Pedro fraco. O Senhor vê o homem que ele elegeu. O Senhor vê a mulher que ele elegeu. E se você pensa que essa carcaça velha foi eleita, não foi não. Mas a sua alma, ela tem eleição. E se ela não tiver eleição, meu irmão, não tem recurso para ela. Tá? Mas o que eu vou falar é o seguinte: o que separava Jacó de Israel era um riozinho, era um arroio, um riachozinho. Aquela aguazinha separava. Se não passasse para lá, ele continuava Jacó. E tem águas grandes. O Mar Vermelho separou Israel da terra prometida. O Jordão separou Israel. Sempre tem alguém que fica nos separando. Seja um volume muito grande, uma grande distância. Eu sei que vocês estão assimilando isso no espírito. Ou seja, um lugar muito perto, não importa. Não pode haver separação entre você e o Espírito de Deus. Enquanto você não passar do lado exigido por Deus, você vai ser a velha criatura que foi gerada pelo seu pai, pela sua mãe. Tirar o espírito seu, tirar a sua alma, você vira animal, vira Nabucodonosor, vai comer capim. Mas quando este homem, ele é mudado aqui dentro, então você não reconhece mais nada terreno, porque você não está escutando a voz daqui, você está escutando a voz de lá. Você está aqui, mas vem de lá. O que nos alimenta, o que nos sustenta, o que nos garante é a voz de lá, que a voz daqui é um problema sério. Então nós procuramos ouvir a voz de cima, a voz celestial, não a voz da terra. Agora vamos ler a Bíblia. Quero ler Apocalipse